guys, comment nous y est? Bienvenue sur le channel KJ541. Là, je dis à son plaisir pour me come back. Vous voyez, me come back. Bien come back. Pour me porter une super vidéo pour nous. C'est dans parce que, hey, pessoal, tudo bom? Comment vous estão? Então, aujourd'hui, on come back encore pour une super vidéo pour nous. Vidéo aujourd'hui, c'est une vidéo très spéciale. Alors, très spéciale, surtout que pour nous les étrangers qui vivent ici aqui no Brasil. Vou falar hoje um pouco português e um pouco crioulo. Acho que você vai gostar, né? Yeah. Bienvenue sur le channel KJ541 ou même qui peut abonner, juste abonner, faire ça et j'ai commenté. C'est cette façon que et partager vidéo, c'est cette façon que ou qu'à aider nous et encourager nous dans ce faire là. Comme je vous ai annoncé déjà, et nous avons une super vidéo que nous portons pour et là entrer directement dans la vidéo là. Donc voilà gente. Vidéo aujourd'hui avant de montrer là-dedans qui c'est je vais regarder l'écran là, je vais regarder dans la miniature là, c'est quelques pléonasmes que et nous parlons faire dans le portugais. C'est tout nous les haïtiens capables de parler portugais et que pléonasme utilisé courant, très courant que les parler dans le portugais. C'est quelques pléonasmes que nous parlons de faire dans la langue portugaise. Pas mieux qui n'a pas parlé dans l'étranger, justement, qui ont pile de structures. Nous ne pas dire que nous parlons dans la langue bien parce que, il y a des fautes pour pas faire, mais il y a des fautes basiques, right now, que vous utilisez, que nous parlons de faire, que les Brésiliens considèrent ces fautes qui sont très laides dans la langue portugaise. Même Brésiliens aussi, ils parlent que ils fait faute ça. Par exemple, il fait faute ça. Je ne sais pas que vidéo après, mais la potentielle vidéo pour je nous annonce là, c'est quelques pléonasmes ou pas de fait dans le portugais. Algum pléonasme não pode fazer em português, cara. Velho, cara, isso aí, velho, ok? Alguns pléonasmes não pode fazer em português, ok? Vamos lá pour nous parler directement dans la vidéo. Quelques pléonasmes ou pas de fait dans le portugais. Parfois que les gens parlent et nous disons qu'il ne faut pas même porter attention à ce que ça dit, nous disons pas même penser que c'est pléonasme. Ok, qu'est-ce que c'est pléonasme? C'est des mots utilisés dans la même phrase, c'est le même bagage, que les mots ne sont pas en place là. En bon créole, par exemple, si nous avons un bon créole et que pléonasme bien en bon créole, ma honte en l'air. On s'en dit, ça c'est pléonasme qu'on va faire et on s'en dit en créole. On s'en dit, où est-ce que nous pas utiliser ça, nous considérons comme faute. Ouais, nous pas le faire dans le portugais. Eh bien, quelques pléonasmes ou pas le faire dans le portugais, alguns pléonasmes não pode fazer em português, que sabe. Ok, muitas vezes quando o Leão na parle, ele diz comme ça que, par exemple, que me croise avec un problème que ele diz, eu coloco lá, eu mesmo, vou sair fora, vou sair para fora. Eu não, o pas utilizar deux mots ça pour vou sair para fora. Non, soit utiliser vos saillies ou utiliser vos plafonds. Si moi je parler, onde você está, onde você vai, ensemble vos plafonds ou vos saillies. Ou pas doit utiliser vos saillies plafonds. Ça c'est un pléonasme, je considère dans le portugais que pas de faire, ok? Isso é um pléonasme. Ou pas doit utiliser vos saillies plafonds. Ok? On dit que vos plafonds ou vos saillies. On pas utiliser tous deux ensemble. Ok? C'est un pléonasme que ou pas de faire dans le portugais. Deuxième pléonasme ou pas de faire dans le portugais. O segundo pléonasme não pode fazer em português, que sabe c'est Simon do que? Ça vient là même. Qu'est-ce que tu vas faire là? Vou entrar dentro. Não, o pas de dire vou entrar dentro, cara. Não. Pode usar só uma palavra. Pode usar só vou entrar ou vou para dentro. Entendeu? Pas de utiliser vou entrar dentro ou vou entrar para dentro. Não. Vou entrar ou vou para dentro. O pas de doit utiliser. Não pode usar essas duas palavras juntas. Entendeu? Vou entrar para dentro. Isso não existe. Isso é um pleonasmo em português. Ok? Se ça veut dire que m'a entré en dedans. Non. O pas de doit dire m'a entré en dedans. Si m'a entré, tout le monde doit s'en dedans. Ou tu par exemple, entrer en dedans, on prend en dedans ou m'a entré, entendeu? So, vou entrar ou vou para dentro. Ou pas doit utiliser deux mots ensemble dans cette phrase, vou entrar para dentro. Non, c'est vou entrar ou vou para dentro. C'est deuxième
pléonasme que vous parlez de faire dans le portugais. Est-ce que vous comprenez? Então, on a petit pléonasme que vous parlez de faire dans le portugais encore. Ah, yo, amigo, onde você vai? Eu vou lá. Vou subir de cima. Não, vou subir de cima. Não. Vou subir para cima. Não. Soit ou utiliser vou subir, soit utiliser vou para cima. Ou pas utiliser tudo ensemble pour dizer que ça, vou subir de cima. Não. Onde você vai? Ah, vou subir. Ok? Ou vou para cima. Oh não, não tem como não. Vou subir para cima. Não. Isso é pleonasmo. Ça veut dire que vou subir para cima. Não. Vou subir ou não. Monter en l'air. O caso que en l'air, ok, monter. Não tem como usar essas duas palavras juntas, gente. Não tem como. Pas faire ça. Então, nous devons porter attention avec mon ça, considéré comme pléonasme. On s'en dit, vou subir ou vou para cima. Il faut que éviter ces gens des trucs ça. Pas dire qu'on ne sait pas comment utiliser ces mots ça. Hein? Pas dire qu'on ne sait pas faire ce pléonasme ça. Então, gente, vous devez éviter faire ces pléonasme ça. L'autre pléonasme que vous devez faire encore. Oh, ele grita bem alto. Não, ele grita bem alto. Não, você grita. Para quem que grita petit não? Isso grita, se apontou grita. So, ele grita, não tem como para botar essa moça dela, ele grita bem alto. Gritar significa que é só questão de parler fort. Mas ele grita bem alto, não. Ça são pleonasmo. Não tem como para falar assim, ele grita bem alto. Só tem que falar, ele grita. Ou ele fala alto, entendeu? É uma coisa simples, não precisa decodificar bagaio, e você fala simples, ele grita ou ele fala alto, não tem como, ele grita bem alto. Gritar significa falar forte, não? Gritar significa falar forte. E mesmo tem como para utilizar dois mots en point pour dire que ele grita bem alto. Isso são pleonasmes. Soit ou dizer que ele gritar ou ele falar bem alto. Ok? É assim para falar. Outro pleonasmo que não pode fazer em português, vou descer embaixo. Não, vou descer para baixo. Não. Vou descer ou vou para baixo, gente. É uma coisa simples, gente. Mesmo que você não fez, vou descer ou vou para baixo. Entendeu? Não vai utilizar tudo juntos para dizer vou descer para baixo. Não. Para fazer ça, tonton, isso é pleonasmo em português. Vou descer ou vou para baixo. Entendeu? Então, gente, evitar fazer esses pleonasmos em português. Porque a língua do português é uma língua muito linda, muito boa para falar, entendeu? Então, evitar fazer essas coisas, vou descer para baixo, não, c'est ou vou descer ou vou para baixo, mas descendre en bas, não, mas descendre en bas, ou pas de linguagem ça. Olha o pleonasmo encore que eu paro faire, olha o pleonasmo que eu faire, juntamente com, juntamente significa com déjà, vou juntamente com ela, não. Não tem como para usar juntamente com ele. Juntamente e como são a mesma coisa, gente. Entendeu? Toujours significa avec, entendeu? Juntamente ou com. Pas que doit utiliser tous deux à la fois. Ou pas que doit utiliser tous deux juntos. Você não juntamente com. Não. Pode usar só juntamente, pode usar só com. Não tem como para colocar tudo juntos. Não se faz. Parce que c'est à pour ne pas parler. Então, si c'est à pour ne pas parler, c'est pour bien parler. Je ne vais pas dire qu'on va faire des erreurs, mais il y a des erreurs basiques ou pas de faire. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Il y a des erreurs basiques ou pas de faire. Il y a des erreurs ou pas de faire. Ou, se eu me se eu for devoir, sim, meu filho fez, mas vou faltar acabamento final. Não, acabamento final, se mesmo bagagem lá, meus amigos, para acabamento final dele, pode usar só acabamento ou pode usar só final. Ok, o que você fez devoir, falta acabamento. Não tem como para colocar falta acabamento final. Só utiliser final, só utiliser acabamento. Pode usar final, pode usar acabamento. Não tem como falar juntos. Só falta acabamento final. Não, acabamento final, c'est deux bagages qui veulent dire
même genre. On va c'est deux mots, et même sens et même signification. Nous avons ça, tous deux, non, une phrase, ça, isso, si chama, pléonasme, ça relie pléonasme. Désolé, désolé, pas. Il fallait isso, il fallait qu'il faut falar um pouco créole, il faut falar um pouco português. Então, c'est comme ça, cette vidéo a été, je dis, é só dar com aqui. Quando ele captou que é uma vidéo là, monsieur, vamos lá. Então, le pléonasme, ou pas plus fait encore, é uma coisa certeza absoluta. Não, não parece certeza, não parece certeza, não parece que é absoluto. Não tem como usar uma coisa certeza absoluta. Não, certeza absoluta c'est même bagage. Certeza absoluta. Não, 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 não. Gente, absoluta não pode usar com certeza. Só pode usar com certeza, pode usar absoluta. Uma coisa certeza absoluta não dá para usar numa frase pessoal. Por favor, não parle, a nous éviter fazer esse pleonasme, certeza absoluta. Não, só pode usar certeza ou pode usar absoluta. Entende? C'est comme ça que nous devons éviter. Uma coisa mais grande, se mais, tá grande jogo. Mais grande, menos pequeno. Gente, mais grande, menos pequeno. Não, mas uma coisa, ok, se exemplo para falar assim, eu mais, não tem como, mais grande que ele, não. Então, pode usar mais maior, parce que aussi, a maioria, entendeu? Mas mais grande, não vai que grande, que plus, você sabe ok? Mais pequeno não, ok? Os que pequeno, onde grande, o mais. Por causa disso aqui, mais grande. Ça pas utiliser onde menos pequeno não. Pode usar pequeno ou menos. Ok? Pode usar pequeno ou menos. Ele é pequeno, ele é mais. Ele é grande, ele é menos. Ou para utiliser tudo um seul não faz mais grande, menos pequeno. Não, gente. Outra coisa que não pode fazer em português, correr rapidão. Não. Correr significa rápido, não. Correr rápido. Então, rápido, não tem como correr rápido. Não é para dizer uma correr lá. Não, ça va, ele corre. Deu correr, c'est rápido. Não tem como usar. Corre rapidão. Não, isso não existe, cara. Isso é pleonasmo. Por favor, evita fazer essas coisas. Se que o de conhecer os étudiants de pleonasme na vidéo, se que é que côté pour nous, mettez, écrivez en commentaire sur les conditions que vous pouvez utiliser encore. Et l'autre pleonasme que vous connaissez que vous mettez là, parce que vous avez compris. Então, gente, c'était vidéo ça, 541 interprété pour. C'était mes vidéos, abonnez, mettez un grand pouce là et pas oublier partager. C'était 541 qui était pour des super vidéos ça pour nous. On a croisé à la prochaine pour une autre vidéo. C'était un plaisir d'être avec nous.